Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre sistema endócrino. Vamos dar ênfase à glândula hipófise e ao córtex da suprarrenal. Tanto a hipófise quanto a glândula suprarrenal são os principais locais de síntese e liberação de hormônios. Os hormônios liberados por eles são hormônios que afetam tanto bioquimicamente como fisiologicamente, quase todas as células do nosso organismo. É crucial o entendimento sobre esses hormônios para podermos compreender como os fármacos endócrinos, anti-inflamatórios atuam. A hipófise, ela vai ser controlada por hormônios liberados a partir do hipotálamo e o eixo hipotálamo-hipofisário, por sua vez, vai controlar as atividades da glândula suprarrenal e também acaba atuando em outras glândulas endócrinas. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre essas glândulas e também vamos falar sobre os medicamentos utilizados. Então, vamos lembrar o que é essa glândula hipófise. A hipófise ela é constituída por duas glândulas. Essas duas glândulas elas têm origem embrionária diferente, mas durante o desenvolvimento embrionário elas se fundem formando uma glândula, mas elas têm ação e atuam separadamente. Então, nós temos aí a glândula neurohipófise, que é conhecida como posterior, tá? Hipófise posterior, e ela é uma extensão do tecido neural. E nós temos a adenohipófise ou hipófise anterior, que é uma verdadeira glândula endócrina de origem epitelial e que vai sintetizar hormônios. Vamos começar falando da neurohipófise. A neurohipófise ela não sintetiza nenhum hormônio, pessoal. Ela só armazena. Então, ela armazena dois hormônios, a vasopressina e a ocitocina. Tanto a vasopressina quanto a ocitocina são hormônios sintetizados no nosso hipotálamo. Então, nós temos aqui dois núcleos, o núcleo supraóptico e o núcleo paraventricular, que sintetizam esses hormônios. O núcleo paraventricular sintetiza ocitocina e o núcleo supraóptico vai sintetizar vasopressina. Então, a partir do momento que eles foram sintetizados lá no hipotálamo, eles vão então ser armazenados em vesículas e ser enviados através do axônio dos neurônios até o final, até o término do axônio, onde eles vão ser armazenados até a sua liberação. Tá? Então, eles são armazenados no término, no final do axônio. E nós temos, como eu falei para vocês, a vasopressina, que é um hormônio antidiurético, e ela vai ser secretada, vai ser induzida a sua secreção pelos osmoreceptores. Então, quando nós temos aí uma osmorregulação, uma osmolalidade muito alta, ou seja, alta concentração de íons no sangue, nós temos que armazenar água, né? Então, ela vai atuar nos rins, diminuindo a eliminação de água, por isso que ela é antidiurético, porque ela vai fazer com que os rins reabsorvam a água. Já a ocitocina, ela vai ser controlada vai ser eliminada, desculpa, vai ser secretada, melhor dizendo, durante a amamentação. Então, a partir do momento que tem sucção, ela vai ser estimulada e sua liberação vai ocorrer, para que ocorra a liberação do leite para a amamentação. E também ela vai atuar no útero durante o trabalho de parto, fazendo com que ocorra a contração do útero, tá? Então, vocês conseguem ver que tanto a ocitocina quanto a vasopressina, elas são bem semelhantes. Elas vão ter uma diferença bem pequena nos aminoácidos presentes. Então, a ocitocina, ela vai ter presente a leucina, que está aqui,
e também vai ter presente a isoleucina que está aqui. Já a vasopressina, ela vai ter presente a arginina, que é diferente, né? E também vai ter presente a fenilalanina. Então, só para vocês saberem, é claro que não vou cobrar isso em prova, mas para vocês verem como elas são bem parecidas, só muda aí um aminoácido, tem uma diferença de dois aminoácidos entre um hormônio e outro. O hormônio antidiurético, nós já falamos bastante dele quando nós falamos de hipertensão. Então, por isso, hoje eu vou dar só uma pincelada. Se vocês tiverem alguma dúvida, deem uma olhadinha na aula de antihipertensivo, ou me mandem mensagem, ou durante a nossa aula de revisão, né, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem, porque eu não vou ficar falando muito, senão vai ficar muito maçante. Então, esse hormônio, ele atua em 3 receptores diferentes. O receptor V1, V2 e V3. O V1 está ligado à musculatura lisa. A partir do momento que ele é estimulado, ele vai estimular o sistema fosfolipase, que é um sistema de segundo mensageiro, e vai estimular a vasoconstrição, porque ele está presente na musculatura lisa como um todo, mas principalmente na musculatura lisa dos vasos sanguíneos. O receptor V2 está presente lá nos rins, até coloquei a mesma imagem da aula de antihipertensivo. Ele estimula o sistema de segundo mensageiro AMP cíclico. Esse AMP cíclico vai fazer a exocitose de vesículas com poros de água e vai estimular a reabsorção de água, principalmente quando nós temos uma osmolaridade do sangue muito alta ou quando nós perdemos muito sangue por algum motivo e ele precisa repor esse sangue, repor esse volume, então ele vai estimular essa reabsorção. E até é por isso que ele estimula a musculatura lisa dos vasos sanguíneos, porque se a gente perde muito sangue, nós precisamos que o fluxo sanguíneo continue normal. Então ele faz essa vasocontração para estimular para estimular a circulação sanguínea. Outro receptor, que é o V3, fica na hipófise e vai estimular a liberação de ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse hormônio, então não vou dar muitos detalhes aqui. Mas é bom vocês saberem que ele vai estimular o sistema de segundo mensageiro da fosfolipase com inositol trifosfato. Nós temos uma produção diferenciada desse hormônio quando nós temos problemas de diabetes. Por quê? Na diabetes insípidos, nós vamos ter uma condição grave, onde esse paciente vai estar extremamente diluída e pode ser devido à redução do ADH, do hormônio antidiurético. O que acontece? Nós podemos utilizar esse hormônio antidiurético para o tratamento de diabetes insípidos. Por quê? Porque a urina desse paciente está muito diluída, como eu falei para vocês. Se eu utilizo o ADH, ele vai estimular a reabsorção de água e a urina vai voltar a ter uma concentração normal. Outro motivo que podemos utilizar o ADH para funções farmacológicas é o efeito vasoconstritor. É muito utilizado, pessoal, ele ou algum outro medicamento parecido que tem o mesmo efeito, né, um agonista desse receptor, como vasoconstritor em anestesia, tá? Então é bem importante a utilização de fármacos que tenham esse efeito ou até mesmo do ADH para fazer a constrição durante a anestesia. E quais são os fármacos? Além da vasopressina, nós temos a desmopressina, a terlipressina e também a fellipressina, que podem ser utilizados com esse efeito farmacológico, tanto para diabetes insípidos quanto
com efeito vasoconstritor, principalmente durante a anestesia. Nós temos alguns fármacos que afetam a ação do ADH. Alguns aumentam os efeitos, como por exemplo os AINES e a carbamazepina, e outros diminuem o efeito, como o lítio, a colchicina e também os alcaloides da vinca. E nós temos lá os fármacos antipertensivos que também vão atuar aí inibindo essa vasopressina. Deem uma olhadinha lá nessa aula para vocês relembrarem. Só mais um detalhe antes da gente passar para a adeno-hipófise sobre a ocitocina. A ocitocina é conhecida como hormônio do amor. Então, quando nós estamos apaixonados e felizes no relacionamento, os níveis de ocitocina são maiores, já foi comprovado. Também, após o orgasmo, os níveis de ocitocina são maiores, mas ela atua também no sistema nervoso central de outras maneiras e tem diversos estudos atualmente falando sobre ocitocina, tá? Então, acreditava-se antes que a função dela fosse menor, mas hoje sabe-se que ela atua também no sistema nervoso central. E outra coisa interessante também é que a ocitocina ela pode ser utilizada para indução de parto. Então, quando a mulher está em trabalho de parto, ocorre aí a administração de ocitocina para auxiliar ela durante esse trabalho de parto. Já a adeno-hipófise, ela secreta 6 hormônios que têm interesse científico. Acredita-se que ela secreta mais que esses 6 hormônios, mas esses são os mais estudados e os com mais interesse científico. Entre esses hormônios, nós temos a prolactina, que também vai atuar aí controlando a produção de leite, a tireotrofina, que vai atuar na síntese e secreção hormonal da tireoide, a adrenocorticotrofina, que vai atuar no controle da síntese e liberação de hormônio esteroide cortisol pela glândula suprarrenal. Nós temos também a produção do hormônio de crescimento. Esse hormônio ele vai afetar diversos tecidos, além de estimular a produção hormonal pelo fígado. Nós temos também o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, que atua sobre os testículos e ovários. E também nós temos o hormônio luteinizante, que é o LH, que atua sobre o testículo e ovário também. Resumidamente, os hormônios da adeno-hipófise atuam no crescimento, metabolismo e reprodução. Sem esses hormônios, nós não conseguiríamos viver. Foi feito um estudo onde eles retiraram a hipófise de animais e em poucas horas esses animais morreram. Tanto a importância desses hormônios produzidos por ele para o nosso organismo. Todos os hormônios, pessoal, todos os hormônios secretados pela adeno-hipófise vão ser controlados pelos hormônios hipotalâmicos. Então, quem controla a secreção desses hormônios é o hipotálamo, tá? Então, nós temos aí hormônios que vão atuar estimulando a liberação, que são esses que estão em flechinha preta, e vamos ter hormônios que vão estar inibindo a secreção, que são esses hormônios que estão com tracejadinho, tá? Então, primeiramente, uma coisa que nós temos que saber. Lá no hipotálamo, nós vamos ter a secreção desses hormônios e eles vão, então, ser enviados para a nossa adeno-hipófise através de um sistema porta. Por quê? Porque se nós fôssemos enviar diretamente para a corrente sanguínea, nós teríamos uma diluição muito grande desses neurohormônios. Então, nós vamos ter, claro, a secreção
desses hormônios hipotalâmicos para a corrente sanguínea, mas então eles vão ser enviados como se fosse o sistema porta do nosso intestino. Vão ser enviados diretamente aqui para a nossa adeno-hipófise. Aqui na adeno-hipófise nós vamos ter células endócrinas, por isso que nós dizemos que que é uma glândula verdadeira, porque é aqui que vai ocorrer essa produção de hormônios, que são esses aqui, prolactina, TSH, ACTH, GH, FSH e LH. Então, eles vão ser produzidos por essas células endócrinas, então enviados para o tecido-alvo. Então, é claro que eu não vou entrar em detalhes sobre cada um deles, mas nós vamos fazer uma visão geral sobre o hormônio produzido pelo hipotálamo e como que ele vai influenciar a nossa adeno-hipófise. Então, quando nós temos produção de dopamina, ela vai fazer inibição da produção de prolactina e, consequentemente, nós não teremos aí a secreção de leite pelas mamas. Se nós não tivermos a dopamina, a prolactina será produzida normalmente e então nós teremos efeito aí na mama para a produção de leite. O TRH, que é a tireotrofina, liberada aí pelo nosso hipotálamo, ele vai atuar no TSH. Esse TSH, ele atua na glândula tireoide. Então, a partir do momento que o TRH estimula a produção de TSH, nós vamos ter a produção dos hormônios da tireoide que vão atuar em diversos tecidos. Vocês viram que a prolactina ela vai atuar diretamente no tecido, né? Não vai passar por outra glândula. Já o CRH vai estimular a produção de ACTH. Eu não vou falar o nome de cada um, mas eu coloquei uma legenda aqui para vocês irem acompanhando. Esse ACTH vai então ser enviado para o córtex da suprarrenal e vai estimular a produção de cortisol, que vai agir em vários tecidos. A somatostatina, ela inibe a produção do hormônio do crescimento. Já o GHRH, que é o hormônio liberador de hormônio de crescimento, ele estimula. Então, dependendo de qual desses hormônios foi produzido pelo hipotálamo, nós vamos ter uma estimulação ou inibição do nosso hormônio de crescimento. Ele pode atuar diretamente no fígado, onde ele estimula aí a liberação de fatores de crescimento semelhante à insulina, ou ele pode atuar diretamente na célula-alvo, diretamente no tecido. Já o nosso hormônio liberador de gonadotropina, ele vai atuar na liberação do nosso hormônio folículo estimulante e também o hormônio luteinizante. Ele vai atuar lá no ovário e também nos testículos. E então nós teremos aí a liberação de hormônios, de outros hormônios, andrógenos e estrógenos, também progesterona, que vão atuar nas células germinativas das gônadas. Então, vejam como é complexo, como a liberação desses hormônios, ela tem a interação do sistema nervoso central, através do hipotálamo, e também precisa interagir aí com outros sistemas reguladores, ou melhor dizendo, com outras células endócrinas, tá? Então, é bem complexo a liberação dos hormônios adeno-hipófise. Como esses hormônios vão atuar, como que o TSH vai atuar, o ACTH, FSH e LH vão atuar, nós vamos falar nas próximas aulas, até porque nós vamos falar sobre sistema reprodutor e também vamos falar sobre tireoide e um pouquinho sobre glândula suprarrenal, porque eu sei que vocês já ouviram falar dela
quando vocês viram o sistema renal. Então, hoje eu vou dar ênfase para esse hormônio aqui, ó, o hormônio de crescimento. Até porque ele atua diretamente no tecido, né? Ele tem a ação no fígado, mas ele atua lá no nosso tecido. Então, vamos ver como que ele vai atuar nesses tecidos. Pessoal, como eu já falei para vocês da tireotrofina, que é o TSH, quando a gente falou de tireoide, eu não vou refalar hoje, tá? Então, já falei a aula passada, não vou falar novamente. O hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, eu vou falar para vocês detalhadamente sobre eles quando nós formos falar de sistema reprodutor, de fármacos que atuam nesse sistema. Então, hoje, eu vou dar uma ênfase maior na prolactina, no ACTH, né, que é o hormônio adrenocorticotrofina, e também no hormônio do crescimento. Quando nós formos falar de sistema reprodutor, eu falo do FSH e do LH. Vamos começar falando um pouquinho sobre o hormônio GH. É um hormônio envolvido no crescimento. Então, nós vamos produzir esse hormônio em maior concentração na infância, né? Até a adolescência ali. Digamos assim que os homens até 20, 21, 22 anos, mulheres 15 a 18 anos, depende muito da genética. Se nós tivermos uma deficiência na produção desse hormônio ou uma deficiência na atuação desse hormônio, nós podemos ter nanismo. Então, a falta da produção pode ser por causa da falta do hormônio GnRH, que estimula o hormônio do crescimento, e se nós tivermos uma falta deste hormônio, nós não teremos a produção do hormônio do crescimento. Outra coisa que pode acontecer e causar o nanismo é a falta da produção de IGF. O IGF, ele é estimulado pelo GH lá no fígado. Então, quando nós temos uma produção normal de GH, ele vai no fígado e vai estimular a produção de IGF. O IGF, ele medeia a maioria das ações anabólicas do nosso organismo. Pode ser que eu produza normalmente o hormônio GH, mas lá no fígado eu não tenha produção de IGF. A falta desse IGF, então, pode também causar o nanismo. Como tratamento, nós temos o próprio hormônio do crescimento, que é aplicado por via subcutânea todos os dias ao deitar, né? Antes de deitar, para auxiliar no crescimento da criança. Então, normalmente é utilizado em crianças que têm a deficiência na produção de GH. Mas pode ser, como eu falei para vocês, que a criança produza o hormônio do crescimento, mas não produza o IGF. Então, também podemos fazer o tratamento com o IGF-1, que vai auxiliar no crescimento desse indivíduo. A produção excessiva também é comum, pode causar o gigantismo e geralmente está associada com um tumor hipofisário. Tá? É bem comum também essa doença. Eu conheci já pessoas que tiveram que fazer a cirurgia por causa desse tumor hipofisário e elas continuavam crescendo porque elas produziam muito hormônio. Tá? Como tratamento, nós temos o agonista da dopamina, que vai inibir a produção de GH, e também temos o antagonista seletivo do hormônio do crescimento. Então, ele vai atuar diretamente no receptor desse hormônio, não deixando que o hormônio atue lá. Como exemplo aqui, eu tenho a preguivizomanto. Mas, normalmente, quando o tumor, está ligado a tumor hipofisário, geralmente precisa se realizar uma cirurgia para a retirada desse tumor e daí os níveis de hormônio voltam ao normal.
Clinicamente falando, nós não temos nenhuma utilização da prolactina em si, né? Existem, é claro, uma necessidade grande de muitas mulheres de produzir leite, mas não se utiliza a prolactina como indutor para a produção de leite. Nós utilizamos outros fármacos ou técnicas que estimulam o organismo a produzir a prolactina. Mas o maior interesse farmacológico é a diminuição na produção de prolactina pelo organismo. Então, hoje nós temos alguns medicamentos que são usados, como bromocriptina, carbergolina e também a quinagolida, que vão atuar como agonistas no receptor de dopamina. Vocês viram lá no slide que eu falei do mecanismo fisiológico da produção da prolactina. Então, a dopamina ela é antagonista, ela inibe a produção de prolactina, então vai reduzir essa secreção excessiva, mas esses medicamentos têm alguns efeitos adversos, como náusea e vômito, justamente por atuar aqui como agonistas do receptor de dopamina. O hormônio adrenocorticotrofina, também produzido pela adenohipófise, vai atuar lá no córtex da suprarrenal. Eu já vou falar para vocês bem detalhadamente sobre essa glândula que fica na suprarrenal. Mas o que o ACTH faz? Ele estimula a produção de glicocorticoides e de mineralocorticoides. Se nós tivermos uma falha no receptor do ACTH ou uma deficiência na produção de ACTH, nós vamos ter uma deficiência na produção de glicocorticoides. E isso vai fazer com que nós tenhamos uma diminuição da ação anti-inflamatória que os glicocorticoides possuem, tá? Então, nós temos esse problema. Outro detalhe, quando nós utilizamos glicocorticoides exógenos, né, por exemplo, a prednisolona, nós temos um feedback, né? Ele vai lá e inibe o hipotálamo de estimular a adenohipófise. E isso pode trazer algumas consequências. Nós já vamos falar um pouco melhor sobre isso, porque eu vou falar do córtex da suprarrenal e vou dar ênfase a esses glicocorticoides. São importantes, nós utilizamos muito eles em terapias anti-inflamatórias, mas eles apresentam diversos efeitos colaterais, como vocês já devem presumir, já devem ter ouvido. Os hormônios adrenocorticais, eles são produzidos lá nas glândulas adrenais, são produzidos e excretados nessas glândulas adrenais. Lembrando que as glândulas adrenais, elas também são conhecidas como glândula suprarrenal. Por quê? Porque elas ficam logo em cima dos rins. Então, em cima de cada rim, nós temos uma glândula dessa. Essa glândula pesa em torno de 4 gramas, para vocês terem noção do tamanho da glândula, né, que é bem pequenininho. Outro detalhe é que a glândula é composta por duas partes. A parte central, que compõe 20% da glândula, chamado de medula, e o córtex, que compõe o restante da glândula. Na medula, nós temos a produção das catecolaminas, que a gente já falou um pouquinho quando falou de sistema nervoso. As catecolaminas produzidas por essa glândula são adrenalina e noradrenalina. Já no córtex, nós vamos ter a produção de alguns hormônios dependendo da região. Por exemplo, na zona glomerulosa, nós vamos ter a produção principalmente de aldosterona. Na zona fasciculada, nós vamos ter a produção de glicocorticoides. E na zona reticular, a produção de hormônios sexuais. Então, dependendo das enzimas presentes nessas glândulas, nessa região, nessas zonas, vai ser a produção do hormônio. Então, a produção do hormônio depende diretamente do tipo de enzima presente no local. O córtex da glândula adrenal
é responsável pela produção de hormônios esteroides, ou seja, hormônios derivados do colesterol. E esses hormônios produzidos pela nossa glândula se dividem em 3 classes: os mineralocorticoides, os glicocorticoides e os androgênios adrenais. Os mineralocorticoides, eles vão afetar a concentração de elétrons do líquido extracelular. Então, eles vão atuar nessa diminuição ou aumento desses elétrons, principalmente de sódio e de potássio. Já os glicocorticoides, eles vão atuar aumentando a concentração de glicose sanguínea, mas eles têm como principal função aumentar essa glicose. Porém, eles atuam também no metabolismo proteico, no metabolismo lipídico e podem apresentar fraca atividade em relação à concentração dos elétrons. Apresenta atividade, mas é uma atividade fraca, tá? Já os androgênios, eles vão ser hormônios sexuais. Nós vamos falar detalhadamente deles quando nós formos falar de sistema sexual, mas só para vocês já saberem que alguns desses hormônios são produzidos nas glândulas adrenais. Lembrando que também esses hormônios, eles não têm uma atividade tão grande quanto os hormônios que são produzidos lá nas gônadas, tá? Então, os mineralocorticoides, o principal hormônio dessa classe é a aldosterona. Então, o principal hormônio minerocorticoide é a aldosterona. Ela vai ser produzida lá na zona glomerulosa e vai ser estimulada por causa da angiotensina 2 e também devido à concentração de potássio. A gente já vai entender um pouquinho melhor como acontece essa estimulação. O outro hormônio produzido também na zona glomerulosa, que é da classe mineralocorticoide, é a dexicorticosterona. Essa dexicorticosterona, ela vai ser produzida em menor concentração e vai ser estimulada através do ACTH. Então, o ACTH é o hormônio adrenocorticotrópico, tá? Não esqueçam disso. Já os glicocorticoides, na classe dos glicocorticoides, o hormônio mais produzido dessa classe é o cortisol. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho desse hormônio aqui, hein? Ele vai ser produzido na região, na zona fasciculada e vai ser estimulada pelo ACTH também. A corticosterona também vai ser produzida na mesma região e vai ser estimulada da mesma forma. Em relação aos hormônios androgênios adrenais, nós temos a produção de desidroepiandrosterona e também androstenediona. São esses dois hormônios que vão ser produzidos na zona reticular. Como eu já falei, vão atuar como hormônios sexuais e vão ser estimulados também pelo ACTH. Então, esses são os principais hormônios que são derivados do nosso colesterol. Nós temos também a produção, como a gente falou, lá na medula, de catecolaminas, mas a gente já falou desses hormônios quando falou de sistema nervoso. Eu só vou lembrar para vocês. Então, as catecolaminas produzidas lá na medula das glândulas adrenais são adrenalina e noradrenalina. E a função delas vai ser luta e fuga. E quem que estimula a produção dessas catecolaminas? Sistema nervoso simpático.
Os glicocorticoides, eles atuam de forma bem complexa na célula. Eu vou dar uma bela de uma resumida, porque também não nos convém saber detalhadamente como ele age. Mas é bom, e eu gostaria que vocês soubessem, que ele se liga aos receptores intracelulares, interage com o DNA da célula e modifica a transcrição gênica. A partir do momento que ele modifica essa transcrição, ele vai induzir a síntese de algumas proteínas e vai inibir a síntese de outras proteínas. Por isso que ele tem tanto efeito colateral também, porque ele está atuando dentro da célula, dentro da nossa célula, modificando a síntese dessas proteínas. Como efeito anti-inflamatório e imunossupressor, ele vai diminuir a saída de diversos neutrófilos dos vasos sanguíneos, fazendo com que nós tenhamos uma diminuição na ativação de neutrófilos, macrófagos, mastócitos. Também vai reduzir a ativação de células T, que auxiliam na atividade inflamatória e também na defesa do organismo. A partir do momento que ele reduz a ativação dessas células T, também teremos uma redução da expansão clonal dessas células T. Se vocês quiserem saber um pouquinho sobre essas células T, eu fiz uma apresentação bem curtinha, eu não sei se eu cheguei a mandar para vocês, sobre o sistema imune, da importância da vacina. Dei uma olhadinha lá no meu canal do YouTube, que tem um vídeo bem rapidão falando sobre como é ativada essas células T, tá? Então, dê uma olhadinha lá. Então, o glicocorticoide, ele vai inibir essa ativação, para inibir o efeito anti-inflamatório, né? Para ter o efeito, melhor dizendo, anti-inflamatório, para inibir o efeito inflamatório do organismo. Nós também temos uma redução na função do fibroblasto, ou seja, nós vamos ter uma diminuição na produção de colágeno. Consequentemente, nós vamos ter uma diminuição na cicatrização. Aí já vem um dos efeitos colaterais, que é a diminuição da cicatrização. Outra coisa, os glicocorticoides, eles reduzem a atividade dos osteoblastos. Os osteoblastos são responsáveis lá pela produção, pela função óssea. Se ele inibe a atividade, o efeito colateral, osteoporose. Já 2 efeitos colaterais que eu falei para vocês aqui. Também nós vamos ter redução na produção de citocinas, como interleucina, fator de necrose tumoral, fator de adesão celular, e isso vai diminuir a ação inflamatória do organismo. Também vai ter redução na produção de óxido nítrico. O óxido nítrico ele tem diversas funções no organismo, inclusive ele é um mediador que estimula o efeito inflamatório. A partir do momento que nós temos redução dele, temos redução do efeito inflamatório também. Temos também a redução na liberação de histamina e redução na produção de IgG. Quando nós falamos nessa redução, é até importante a gente frisar que, por exemplo, quando uma pessoa toma uma vacina, ela deveria ficar sem tomar o glicocorticoide. Por quê? Vai diminuir a produção de IgG. Então, pode ser que não tenha tanto efeito a vacina. Precisa-se sempre cuidar quando o paciente for tomar vacina, por exemplo, e falar para ele, ó, você faz uso de algum medicamento, seria interessante fazer a suspensão desse medicamento ou conversar com o médico, porque ele pode diminuir a produção de anticorpo, tá? É importante isso. Então, por causa desse leque de mecanismos, a ação dele como anti-inflamatório é muito boa, porque ele atua sobre várias vertentes. Porém, como ele atua sobre várias vertentes, ele também tem um efeito colateral bem grande. Os glicocorticoides eles são utilizados para uma gama de doenças. As principais são asma, condições inflamatórias tópicas da pele, como eczema, dos olhos, como conjuntivite alérgica, da orelha,
do nariz, como rinite, por exemplo. Também são utilizados em alergias graves, né, na hipersensibilidade e em doenças autoimunes. Quando nós temos uma doença autoimune, nós produzimos anticorpo contra o nosso organismo. As células combatem células do próprio organismo. Então, se nós utilizamos um glicocorticoide, não vai ter a produção dessas células, não vai ter a produção desses anticorpos e diminui a doença autoimune consequentemente. Os principais fármacos utilizados dessa classe é a dexametasona, que vocês já devem ter ouvido falar e provavelmente vocês já usaram, nem que seja uma dexametasona de pele, para alergia na pele, tenho certeza que já devem ter utilizado. A prednisolona, a prednisona também. Nós temos também a hidrocorticona e a metilprednisolona, que são medicamentos desta classe, são os mais utilizados atualmente. Como eu falei para vocês, esse grupo de fármacos apresenta diversos efeitos colaterais, como cicatrização prejudicada, osteoporose, mas ele também pode atuar como supressão da resposta da lesão, ou seja, por causa do efeito anti-inflamatório, diminuição das células de defesa, o organismo ele não consegue fazer a defesa do organismo. E acontece infecções oportunistas que se aproveitam do sistema imune debilitado e acabam causando uma doença mais grave do que causaria normalmente. Além disso, os glicocorticoides podem aumentar a glicemia do organismo, causando hiperglicemia, podem causar desgaste muscular, inibição do crescimento em crianças, quando utilizam esse medicamento por mais de 6 meses. Lembram quando eu falei de sistema respiratório para vocês? A asma, ela normalmente acontece em crianças e os glicocorticoides são os medicamentos mais utilizados para asma. Então, a partir do momento que a criança utiliza esse medicamento por um tempo prolongado, pode ocorrer inibição do crescimento da criança. Então, tem que cuidar muito com a utilização desse medicamento em crianças. E ele também pode atuar no sistema nervoso central, causando euforia, depressão e psicose. Precisamos ter um cuidado na retirada desse medicamento também, porque quando a gente retira o medicamento, o nosso organismo, lembra que os glicocorticoides inibem lá o hipotálamo, inibem a produção natural do corpo para glicocorticoides, né? Nossos glicocorticoides endógenos. Se nós retirarmos abruptamente esse medicamento, teremos efeito colateral, teremos uma diminuição dos glicocorticoides endógenos, que são no nosso organismo, e, consequentemente, podemos ter uma ação exacerbada de ação inflamatória no organismo. Tá? Então, temos que cuidar muito com a retirada. Se utiliza esse medicamento por um tempo prolongado, recomenda-se a retirada gradual, tá? Lembrem-se disso. E para finalizar a nossa aula, nós vamos falar sobre os mineralocorticoides. Então, como eu falei para vocês, o principal deles é a aldosterona. Lembrem-se lá da nossa aula de hipertensivos. A aldosterona, ela aumenta a reabsorção de sódio e, consequentemente, ela aumenta o volume líquido extracelular. Porque a partir do momento que nós temos a reabsorção de sódio lá nos rins, nós teremos a reabsorção de água. Esse aumento pode causar hipertensão, alcalose, porque vai ter uma reabsorção muito grande de água, vai modificar o pH do nosso sangue, e também pode causar hipocalcemia, porque enquanto o sódio está sendo reabsorvido, o potássio está sendo retirado. Lembram lá da bomba de sódio e potássio? Então, teremos uma diminuição de potássio. Claro, estou falando para vocês bem resumidamente sobre esses mineralocorticoides, porque eu já falei em uma aula bem detalhada sobre eles, que foi a aula de antihipertensivo.
Se nós tivermos uma diminuição de aldosterona, nós vamos ter uma perda de sódio, uma queda no volume do líquido extracelular, o que vai também causar uma diminuição na pressão arterial. Além disso, porque estamos perdendo bastante sódio e ele não está sendo reabsorvido, o potássio está se armazenando no nosso sangue e, consequentemente, está aumentando. Então, nós vamos ter uma hipercalcemia e uma diminuição na quantidade de sódio do organismo. Em relação ao uso clínico, nós temos uma terapia de reposição, onde nós utilizamos a fludrocortisona, que vai ter efeito igual à aldosterona, fazendo a reposição da aldosterona no nosso organismo. Então, ela só vai ser utilizada no caso de deficiência da aldosterona. E quando nós temos uma grande produção que está causando hipertensão, ou até mesmo por causa da hipertensão, nós podemos utilizar um antagonista competitivo, que é a espirulactona, que também já falei para vocês sobre elas, que vai auxiliar no tratamento de hipertensão, fazendo com que o sódio não seja tão reabsorvido como ele é quando a aldosterona está atuando. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e até semana que vem.